Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para falar sobre um vídeo que era muito esperado para esse período, né? Porque todo mundo fala daquela famosa data limite do Chico Xavier sobre 2019 e essa data teoricamente está se aproximando, né? Porque 20 de julho de 2019 faz 50 anos que o homem pisou na Lua. E de onde é que surgiu toda essa história? Uns conhecidos, uns amigos que tinham uma vivência próxima de Chico Xavier disseram que em determinado dia ele falou a eles que a alta espiritualidade da Terra, em 1969, nos dias próximos ao homem pisar na Lua pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, a espiritualidade se reuniu e identificou que a Terra precisava ter um avanço, uma evolução, e que se isso não ocorresse nos próximos 50 anos, coisas iriam acontecer. Então as pessoas têm me perguntado muito sobre o que seria isso, que tragédias, já tem gente falando até na Terceira Guerra Mundial, no fim do mundo, coisa e tal. Eu não vou analisar o que foi dito por esses amigos próximos do Chico Xavier, porque pela minha experiência eu vejo que quanto mais as pessoas vão repassando uma informação, mais ela vai perdendo a sua essência original. Eu vejo isso até em fóruns de discussão, quando algumas pessoas começam a comentar trechos dos meus livros. Elas terminam dizendo coisas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que foi escrito. Então, como as pessoas não têm muito conhecimento do planejamento espiritual da Terra, de qual é o propósito de evolução, o que a alta espiritualidade traça e planeja, termino levando isso para o campo fantasioso, trágico, dramático, de guerra, destruição, aquela teoria apocalíptica que é muito comum de nós vermos, principalmente dentro desse universo espiritualista. Na verdade, o que nós colocamos já em diversos livros nossos, principalmente lá no primeiro, A História de um Anjo, nós falamos que o período de transição planetária da Terra iria de 1975 a 2075. O que é a transição planetária? É o período intermediário entre uma transição de eras. Nós estamos saindo de uma era de expiação e provas, de sofrimento, de ignorância espiritual, de atraso, de alienação com relação aos propósitos da vida criada por Deus, e vamos entrar numa era de mentalismo, de consciência espiritual. Ou seja, estamos passando da era de peixes para a era de aquário, como os esotéricos costumam dizer. Estamos saindo de uma regência de evolução, onde as pessoas estão queimando o karma, estão resgatando dívidas através de dor, sofrimento e experiências mais primitivas. E iremos para uma era de consciência, de evolução, de felicidade, de plenitude. Mas para fazer essa transição para essa nova era é preciso um período intermediário onde será feito uma separação do joio e do trigo, que Jesus falou muito bem em suas parábolas, ou seja, nos alertando sobre o juízo final, ou seja, o momento em que todos seriam colocados perante a um julgamento espiritual, para ver se atingiu o estágio de evolução necessário para ingressar na nova era, ou seja, para continuar reencarnando na Terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a Terra. Jesus deixou bem claro a respeito disso, que os espíritos que atingissem um estado de plenitude, de evolução, prosseguiriam herdando a Terra, ou seja, reencarnando na Terra. Então a transição planetária, que é um termo que poucas pessoas fora do meio espiritualista conhecem, significa esse período de transição, ou seja, esse período para a entrada nessa nova era. No livro do Apocalipse, o apóstolo João também fala que muitas coisas ocorreriam, muitas tragédias. E realmente isso ocorre a partir do momento que a Terra, que os seus habitantes não tomam consciência da necessidade dessa evolução e continuam persistindo no erro. O que ocorreu então nessa reunião em 1969 pela alta espiritualidade? Eles viram que faltava 6 anos para começar a era de transição, o período de transição para a nova era, que ocorreria em 1975. Perceberam que a humanidade estava longe de ingressar nesse estado de consciência
Então deram um suposto período de 50 anos mais para que isso ocorresse. Em 2012, como nós relatamos no livro Universalismo Crístico Avançado, era para nós ingressarmos definitivamente na Era da Luz, ou seja, uma das etapas já planejadas para esse período de transição planetária. O que ocorreu? Quase 50 anos depois dessa reunião da espiritualidade, ou seja, 40 e poucos anos depois, a Terra continuou nos seus mesmos estados de alienação, ou seja, ela continuou no mesmo estado de alienação que estava antes, não despertou para a realidade espiritual, para a luz, e então nós não ingressamos na Era da Luz. Isso foi relatado até no capítulo adicional que eu publiquei no site universalismocrístico.com.br, que era um complemento do livro Universalismo Crístico Avançado. E ali afirmávamos que a Terra não ingressou e entrou agora no estado de compasso, de espera. Ou seja, nada modifica dentro desse cenário, porque a humanidade se paralisou e está indo até em direção contrária, se afundando em seus valores, em seu equilíbrio espiritual, em sua consciência e tudo mais. E o que termina acontecendo quando existe essa necessidade de impulso de evolução e a humanidade estagna? Ela esquece de evoluir. Começam então os processos de evolução pela dor e pelo sofrimento. É por isso que se relata muitas tragédias, coisas que vão ocorrer, que tem a finalidade de provocar um despertamento nessa humanidade entorpecida, voltada somente para o seu ego, para os seus interesses, e voltada para coisas que terminam agredindo o corpo físico da Terra, ou seja, a Terra também é um ser vivo que tem uma alma reencarnada nela, que é Gaia, a alma que regerencia todos os sistemas vivos do planeta Terra, e nós estamos dia a dia agredindo com emissão de carbono na atmosfera, poluição de todo tipo, jogando esgoto nos rios, plásticos sendo jogados para tudo que é lugar, e poluindo, lixo de uma forma desenfreada. Tudo isso vai causando um desequilíbrio na alma planetária, e isso então retorna através de catástrofes, enchentes, inundações, terremotos e outras coisas mais que há por vir. E tudo porque o homem está cada vez mais se desestabilizando com o planeta em que vive. Nós estamos nos desarmonizando, estamos criando uma vida artificial, e isso vai ser cobrado um preço alto futuramente. E também vai ser necessário, através de toda essa emissão tóxica de sentimentos e pensamentos que nós temos na atmosfera. Hoje em dia basta ver as notícias, ver os comentários em redes sociais, nós vemos que o ambiente está completamente tóxico, e esse ambiente também gera uma aura muito negativa no planeta e que termina causando uma reação planetária que pode advir de várias situações trágicas. Mas o ponto principal disso tudo, as pessoas gostam muito de falar sobre esses temas, tanto que eu fiz um vídeo há um tempo atrás, ali, o que aconteceria no dia 21 de março, uma coisa que não acrescentava em nada, e teve mais de 30 mil visualizações. Enquanto eu faço outros vídeos falando sobre assuntos importantes, informações espirituais, e nós temos pouquíssimas visualizações. O homem ainda se preocupa mais em ficar assustado com tragédias do que em buscar se autoconhecer, se espiritualizar, se transformar. E isso que é o fundamental, essa transformação que é fundamental. Se vai acontecer uma tragédia aqui ou ali amanhã, se nós estivermos sintonizados com a luz de Deus, com a busca da verdadeira espiritualidade, nós estaremos protegidos nos mais diversos aspectos. Agora, se nós ficarmos em sintonia com essas negatividades o tempo todo, elas vão nos pegar ali na esquina. E é o que acontece geralmente com pessoas que ficam vendo esses programas de notícia que só mostra assassinato, crime, que só fica sintonizado com coisas negativas do dia a dia, termina atraindo para si toda aquela energia e desestabilizando a sua própria existência. E se nós estivermos voltados para um propósito de evolução, de crescimento em cada ação do nosso dia a dia, tudo será bem diferente. Em resumo, no dia 20 de julho agora de 2019, não acontecerá nada de específico nesse dia,
mas só mais uma etapa dentro desse cronograma, desse planejamento da autoespiritualidade ficará comprometido. E provavelmente algumas situações podem se intensificar de forma negativa, mas nós colhemos aquilo que plantamos. Nós recebemos diversos avisos da espiritualidade, dos grandes mestres de todas as religiões, e isso cada vez mais sempre foi relegado ao segundo plano. E nós teremos que pagar um preço por isso, mais cedo ou mais tarde. O que ocorre é que esse cronograma está se tornando cada vez mais curto, mais apertado. Em 2036 também teremos situações ainda mais intensas que agora de 2019, que está se abrindo como se fosse um portal de uma nova energia. Em 2036 isso vai se intensificar. Então o que nós vemos é que o período está se tornando cada vez mais curto, mais estreito, para que a gente alcance esse direito, esse ingresso de poder reencarnar na Terra do terceiro milênio, num planeta de regeneração espiritual, de avanço e de evolução. E o que ocorrerá então? Aqueles que não se colocarem à direita do Cristo, ou seja, os rebeldes, aqueles que se colocarem à esquerda, se vincularem aos sentimentos negativos, esses serão apartados para um mundo de ordem inferior, exilados para um mundo de ordem inferior, não reencarnarão mais na Terra, e aqui na Terra reencarnarão somente aqueles, como foi dito antes, bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque herdarão a Terra. Muitos podem dizer então, então vai sobrar meia dúzia, porque a humanidade está completamente voltada para sentimentos negativos. Mas não se esqueçam que no plano espiritual existem bilhões de espíritos que fazem esse rodízio conosco aqui no ambiente material, e boa parte deles já atingiu esse ingresso para prosseguir, já evoluiu em encarnações anteriores. Nós que estamos aqui agora somos trabalhadores da última hora, aqueles que estão tendo a última chance para obter esse ingresso para continuar reencarnado na Terra, reencarnando na Terra futuramente. E o que nós vemos? Nós vemos que boa parte desses grupos, desses espíritos que estão aqui atualmente, perderão essa chance. E esperamos que as coisas não se intensifiquem negativamente mais, que a humanidade desperte, se esclareça. O planeta não deixará de existir. Podem ocorrer alguns dramas aqui e ali, mas a nossa geração, esse grupo de espíritos, os trabalhadores da última hora, vão ter sua chance, alguns vencerão e outros não conseguirão passar por aquela porta estreita também, como Jesus nos dizia, só querem ir pela porta larga dos seus caprichos inferiores, e esses então terão uma experiência muito difícil no mundo de ordem primitiva futuramente. Assim como relatamos nos livros Atlântida, que nós falamos sobre os exilados de Capela, que eram espíritos que viviam no mundo superior e tiveram que vir e reencarnar na Terra aqui, e surgiu então a lenda de Adão e Eva, que está no início do livro Atlântida, onde um grupo reencarnou na Atlântida e os demais no mundo primitivo da Terra, que era bem difícil, era bem complicado de se viver. Todo esse conforto tecnológico, toda essa paixão enlouquecida que você tem por smartphones, o que vai se carregar na mão um pedaço de pedra lascada para poder fazer os seus primeiros instrumentos nesse mundo de exílio. Portanto, quem quer ficar com as suas tecnologias, com a sua evolução, tem que pensar também no lado da evolução espiritual, dos valores, do coração, da moral, da dignidade. Esses sim continuarão reencarnando no mundo futuro da Terra. Espero ter esclarecido, não tenha ficado muito confuso, mas num vídeo pequeno de 15 minutos fica difícil de expor tudo isso. Mas em resumo, é mais uma etapa que está surgindo, mais um ponto que a humanidade está ganhando para tentar adiar essa entrada na Era da Luz, para dar mais chance para a humanidade evoluir, que já vem se arrastando há um bom tempo e cada vez mais se complica. São como se fossem provas de recuperação para ver se consegue aprovar mais pessoas para o próximo ano letivo, mas não está tendo muito resultado não. Então tá, pessoal, espero que tenham gostado dessa explicação. Um grande abraço para vocês.